Programa que fala muito sobre assunto tal. E hoje, diretamente aqui da UESP, entrevistando a professora doutora Silvana Vasconcelos, que é professora do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Ceará. Fala do tema alcoolismo, né? E nós estamos diretamente linkados com a escola Edith Braga, que é a escola de ensino fundamental do município de Fortaleza, através da professora Betânia e seus alunos, ok? E temos muitas perguntas, muitas respostas, mas se você quiser ganhar o livro, ao final desse programa, você responde a pergunta âncora. Qual o órgão do nosso corpo que dissolve, que desmancha, que metaboliza o álcool no nosso organismo? Se você responder corretamente ao final desse programa, você vai levar para a sua casa mesmo a história de festa. Ok? Professora Silvânia, dando continuidade aqui ao nosso debate, tem uma pergunta interessante. O aluno diz o seguinte: o pai dele é diabético, né, também tem uma válvula cardíaca, uma válvula no coração, são duas pontes de sacena também, e ele bebe um pouquinho, né? Ele está perguntando quais as consequências que isso pode trazer, né, e o que ele pode fazer para que o pai dele não beba e não tenha nenhuma complicação. Então vamos lá. Se a gente lembrar, nós falamos um pouquinho que o álcool ele tem um efeito em todos os órgãos, né? Desde o cérebro, né, estado dos neurônios, que nós falamos um pouquinho, fígado, coração, estômago, intestino, pâncreas, né, e aí vai. Então vamos começar aqui pelo primeiro problema do pai desse aluno. Ele tem diabetes. O diabetes, a gente sabe que é o quê? É uma destruição, existem dois tipos de diabetes, né? Ou porque o pâncreas, que é o diabetes tipo 1, porque o pâncreas, que é o órgão de produção de insulina, não funciona, e aí ele não vai produzir insulina, e a insulina não vai botar a glicose para dentro da célula. E o outro tipo de diabetes é o diabetes tipo 2. O pâncreas produz, mas não produz uma quantidade suficiente. Eu preciso tomar um remédio, um bioral, né, chamado de hipoglicemias orais, para poder ajudar o pâncreas a botar e produzir mais insulina. Então, o álcool, ele, por si só, ele já tem um efeito de destruir o pâncreas. Então, o que vai acontecer com esse paciente diabético? Principalmente o tipo 2, aquele que o pâncreas produz, mas produz só um pouco. Ele pode terminar de lesionar esse pâncreas. E aí esse pâncreas não vai mais nem mais produzir insulina. Então, uma consequência direta do álcool a nível de pâncreas e a nível de paciente que tem diabetes é o quê? É uma piora nesse quadro diabético. Então, o pâncreas dele agora, que já tinha um pouquinho, agora não vai ter mais. Então, uma destruição direta do pâncreas. E só para a gente lembrar que quem não é diabético e bebe, pode se tornar diabético pelo uso do álcool, exatamente por isso. Porque quem faz uso do álcool a longo prazo, né, uma dessas consequências do uso a longo prazo do álcool é uma destruição do pâncreas. E ele pode se tornar diabético em decorrência desse uso abusivo e prolongado do álcool. O segundo problema que o pai desse aluno tem, ele tem um coração que está deficiente. Tanto que ele está deficiente, que ele tem umas duas pontas e tem uma válvula. Ou seja, o coração dele já não funciona bem. Tanto que não funciona bem que ele teve que fazer essa cirurgia para colocar essa ponte e essa válvula. O que o álcool faz no coração? O álcool ele interfere com o movimento do coração. É como se fosse com os batimentos assim, de uma maneira mais simples. Então, se eu tenho um coração que já não está funcionando direito, porque já não funcionava, eu tive que fazer uma cirurgia para poder colocar pontes e válvulas para tentar melhorar a função desse coração, e aí eu consegui restabelecer o coração depois da cirurgia. Aí eu tomo álcool, eu faço o uso do etanol. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou piorando esse coração que já está difícil de funcionar, que já está funcionando graças a esse recurso cirúrgico, e eu estou dizendo assim para o coração, eu vou te dar aqui uma droga para dificultar mais o seu trabalho. E o corpo do coração já está ruim, já não está funcionando. Então, com certeza, o coração do pai lá do aluno deve estar dizendo, olha, por favor, não beba, por favor, não faça isso comigo. Então, não é uma coisa interessante. O que ele poderia fazer?
O que esse aluno poderia fazer? Primeiro, conversar com o pai. Eu acho que é extremamente importante a conversa hoje da família. Os pais, os filhos. E dizer, olha, papai, eu tive lá, eu assisti a rádio da universidade, a rádio lá da UES, tinha uma pessoa especializada em aula. Isso não é interessante. Chegar em casa, bem à vontade, conversar com o seu pai. Do jeito que os pais conversam com os filhos também devem conversar com os pais. E dizer, olha, não é interessante, o senhor pode piorar, eu não quero que o senhor piore, porque eu gosto muito do senhor, e aí vai. E se o pai realmente não conseguir se conscientizar com as palavras do filho, né, pela história da dependência, aí procurar ajuda. Existem vários centros de ajuda aqui em Fortaleza. Um desses centros é o ARA, que é um programa excelente, muito bonito, e aí tentar levar o pai, né, convencer o pai que ele realmente está precisando de ajuda e que o filho, né, eu acho que mostrando o amor pelo pai, eu acho que isso é extremamente importante, né, conversando com amor, ele vai conscientizar o pai da importância de parar para beber, né, do álcool, parar de beber. Esse aí, professora Silvânia, ouvinte da Web Rádio Agia, sua rádio jovem na internet, hoje falando do tema alcoolismo, problema sério de saúde pública. Você pode ganhar um livro se você responder corretamente qual o órgão que metaboliza, dissolve, desmancha, né, o álcool no nosso organismo. Acesse o nosso MSN e responda, ou então deixe no mural de recados. Ao final desse programa você vai concorrer a um livro chamado A História de Beto. Professor Silvânia, tem uma pergunta interessante aqui, que é: os homens que usam álcool, né, em excesso ficam impotentes sexualmente? Isso é verdade. Vamos só tentar explicar assim, o que está acontecendo. O álcool, ele causa a longo prazo, né, principalmente quem faz durante muito tempo, ele causa danos nos vasos. Ele causa um prejuízo, né, nos vasos sanguíneos. E o homem, durante lá uma moça bonita, enfim, durante o processo de excitabilidade, né, de excitação, ele tem, na verdade, o que dentro do pênis, ele tem vários vasos sanguíneos, e para que aconteça, por exemplo, a ereção, ele precisa que esses vasos fiquem cheios de sangue. Então, a ereção, de uma maneira científica, é isso, a necessidade desse vaso ficando cheio de sangue. E o que acontece com quem faz uso durante muito tempo do álcool? Esse vaso sanguíneo, ele vai ser lesionado, ele vai diminuir a sua capacidade de dilatar, até de se encher. Então, com o passar do tempo, ele vai ter uma dificuldade, por exemplo, de ter uma ereção. Então, vai ver passar uma moça bonita, enfim, vai assistir um filme ou outra coisa parecida e vai ter essa dificuldade. Então, isso realmente é verdade. Por quê? Porque o álcool causa um dano, né, causa um prejuízo, uma dificuldade nesse vaso sanguíneo ficar cheio de sangue. E aí o vaso sanguíneo dessa estrutura, né, do pênis, vai ter dificuldade de ter um quadro de ereção pelo esse dano vascular a longo prazo do uso do álcool. Esse aí é o ouvinte do programa Sintonia com a Saúde, um programa que fala muito sobre sua saúde. Você ainda pode concorrer ao livro A História de Beto, dizendo qual o órgão que metaboliza, dissolve, desmancha o álcool no nosso organismo. Ok? Nós vamos mandar um alô para os alunos aí de Braga, estamos chegando quase ao final do programa, né? Vamos tocar uma música rapidinho chamada, ok? Da banda Exército, a música gigante, vou mandar para todos os alunos. E voltaremos no nosso bloco, próximo bloco, para responder a pergunta âncora, dizer quem foi que ganhou o livro, tá? E finalizar esse programa que tem a participação da escola de ensino fundamental Edith Braga, ok? Essa música vai para todos os alunos da escola Edith Braga, ok?